Bom, aqui ó, falando sobre estrutura dos computadores modernos. Isso aqui a gente já comentou, mencionou, mas é interessante a gente mencionar em uma aula própria, porque mostra um pouquinho do que é que tem naturalmente no computador. Então, quando se fala em estrutura de computadores modernos, nós temos aqui, por exemplo, a anatomia de um PC ou de um computador. Nós temos macro componentes, que é alimentação, energia, tal, disco rígido, drive de CD e DVD, que cada dia que passa está ficando um pouquinho mais obsoleto, né? Muito raro encontrar computador que tenha DVD, acho muito raro. Controladores de disco, slot de expansão, tem aqui placa de vídeo, placa de som, placa de rede, memória, clock, CMOS e bateria. É algumas das macro e as BIOS, né? Nós temos BIOS, processador, arrefecimento de ar, slot, expansão, porta USB, porta de mouse, porta de teclado, conector de som, porta de rede, capacitores e indutores. Bom, todos os computadores modernos, como diz aqui, eles têm basicamente essa estrutura mesmo. Tem esses componentes, a placa-mãe, e a maioria dos computadores tem isso aqui. É bem verdade que alguns já não têm algum desses componentes. Por exemplo, CD e DVD, né? Muito raro encontrar hoje um computador que tem. Um notebook, por exemplo, é muito raro encontrar. Hoje é mais portas USB. E nem mais USB 1.0, mais 2.0, 3.0 para frente. É claro que o computador vai, né? Ó, tecnologia aumentando. É por isso que é um estudo constante. Vocês aí que estão entrando nesse mundo tecnológico, tem que estar sempre estudando. Porque sempre tem uma coisa nova que surge, alguma coisinha interessante e tal. A pessoa que é curioso. Daqui a pouco aqui eu vou mostrar para vocês uma dica de como vocês podem estar se atualizando o tempo todo aqui. Aqui nós temos o modelo de uma placa 2004, o modelo de uma plaquinha simples, né? Até hoje em dia você encontra algumas dessas placas, mas é muito raro. Aqui os conectores típicos, aquelas portas que eu já mencionei em aulas anteriores, né? E aí muitas vezes de mouse e teclado a gente amassava aqueles negocinhos, não funcionava, ou chatice. Aqui a parte de vídeo, USB, as portas USB, rede. E lá no finalzinho os conectores de áudio. Aqui é os conectores típicos. Ah, mas o meu computador não tem mais esses conectores aqui de vídeo. Agora é tudo HDMI. Beleza. Então vai aumentando mais VDI, né, que é a qualidade um pouquinho maior. É claro que isso aqui é o típico. Lá 2004 e muitos computadores hoje têm essa forma antiga aqui. Como eu falei, eu mostrei o VirtualBox, não foi numa aula anterior aí, e mostrei que vocês têm que instalar o sistema operacional e tal. Eu mostrei? Acho que sim, né? Não recordo. Mostrei, depois eu mando o vídeo para vocês. Mostrei. Pronto. Então, mesmo os sistemas anteriores e sistemas modernos, é bom a gente testar, ver como é que funciona. Ah, eu vou instalar lá o Windows 95, por exemplo. Para quê? Você pode me perguntar, né? Poxa, para que eu instalar o Windows 95? Nós estamos em 2021. Que é isso? Você é atrasadão, o pessoal fala, né? Mas vocês podem encontrar computadores ainda com Windows 95. Sim. Quer ver uma curiosidade? É coisa de brasileiro. Brasileiro é que vem nesse negocinho de modernidade, viu? Por exemplo, aqueles serviços americanos, FBI, a CIA, da polícia e tal, eles utilizam o sistema XP. Olha só que curioso, né? Já teve o Windows 7, o Windows 8, 8.1, Windows 10. Eles utilizam XP ainda. Alguém vai falar? Pode falar. Ah, muito boa. Muito boa, Wesley, a pergunta. Na verdade, o cara tá adiantando já, tá no 95. O Eduardo botou. A gente tá no 10, exatamente, Eduardo. Mas assim, o Wesley perguntou uma coisa muito boa. Mas por que o XP? Por quê? Porque ele é estável e funciona bem. É robusto, como fala, né? É um sistema que ele já foi testado. Vamos dizer, já sofreu muita porrada, né? Apanhou bastante, então ele ficou muito cascudo, muito bom. E esses sistemas novos agora, por exemplo, o Windows 11, que é lançamento essa semana, no caso para teste, né? É um sistema ainda que não foi testado. Quer ver uma dica interessante de tecnologia? Lançou o celular agora. A dica de tecnologia é você comprar ele somente daqui a 6 meses. Por quê? Porque as primeiras remessas é teste. Então as pessoas vão comprando no teste e aí com o tempo eles vão melhorando. No mundo é chamado de recall, né? Alguma peça que for dando defeito eles vão consertando durante o processo.
É igual carro e moto. Oi? Não entendi. Falaram alguma coisa aí. Ah, ignore. Tá certo. Tá bom. Ignorei você agora. Ah, também, Isabel, muito bom também, porque é mais difícil de acessar, é porque é mais robusto, mais parrudo, por assim dizer. Porque é um sistema que já está no mercado há muito tempo e todos os tipos de defeito que tinha que dar já deu. Então ele já está, por exemplo, à prova de defeitos. Então ele é mais fácil de se trabalhar porque é mais seguro. Exatamente, porque é mais difícil de acessar, como Isabel botou, e aí vai. Exatamente. Então por isso, nós aqui somos meio, brasileiro, ou saiu o Windows 11, amanhã eu quero testar no meu. Mas calma aí, calma. Vou falar uma curiosidade para vocês. Eu, particularmente, usaria o Windows 7 até hoje. Eu só não uso o Windows 7 porque tem um aplicativo, somente um aplicativo, porque eu sou testemunho de Jeová, e nesse aplicativo a gente só utiliza no Windows 10. Então, só por isso, porque senão eu até hoje eu usaria o Windows 7. E a Microsoft deixou de atualizar o Windows 7, né? Então ele não está tendo mais atualizações e tal. Mas eu acho o Windows 7 melhor do que o Windows 10. De modo de uso pessoal, né? Eu falando por mim mesmo, eu mesmo falando de mim mesmo. Redundância aí, pleonasmo. Então, eu gosto do Windows 7. Porém, por causa desse aplicativinho aí, eu tenho que usar o Windows 10. Eu poderia usar o VirtualBox, né? Mas porque instalar uma máquina virtual só por causa de um aplicativo, aí eu uso o Windows 10 mesmo e tá bom, tranquilo. Vamos lá. Bola que segue. Aqui ainda temos a anatomia, mostrando exatamente aquilo que foi dito lá no anterior. E aqui está dizendo, por exemplo, ó, nós temos a memória RAM, a ponte norte, ponte sul, CPU. Esse detalhe de ponte norte e ponte sul, eu vou falar daqui a pouco na frente, porque as pessoas já ouviram falar bastante, mas meio que está ficando um pouquinho obsoleto isso por causa da arquitetura de Harvard. Na aula anterior a gente falou sobre von Neumann, né? A arquitetura de von Neumann. A arquitetura de Harvard, ela veio meio que para acabar com esse negócio de ponte norte e ponte sul. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho aqui. Aí temos o SO, né? Aqui, ó, porta serial, teclado, mouse. Na Southbridge, né? Ponte sul. Alimentação, interrupção, USB, áudio, disco, SATA, PCI, bus, tal, Ethernet. Então, a chamada ponte sul e ponte norte, ela controla justamente algumas das áreas dentro do sistema operacional do computador, da parte de hardware. A ponte norte, por exemplo, adaptadores gráficos lá em cima. E a ponte sul, aqui embaixo, todos os outros conectores de HD, áudio, USB, interrupção, alimentação e aí vai. O CPU, que é o processador, fica no centro, ele alimenta os dois, que por sua vez alimenta também utilizando a memória RAM e aí vai. Então, é isso aí, é um pouquinho da anatomia, né, que o computador normalmente tem. Aí vamos aqui na frente um pouquinho, deixa eu ver se vai falar. Ó, a ponte norte, ó, ele controla a parte de memória gráfica, cuida da transferência de dados CPU, a memória e a adaptação gráfica. Ou seja, se por um acaso o seu computador tiver um vídeo ruim, tremendo, alguma coisa tal, você verificou, não é conexão atrás, não é o monitor, provavelmente no HD, na placa mãe, está com algum probleminha na ponte norte. Como é que identifica isso? Depois eu mostro numa placa, não nessa aula, mas em outra. Vai ter outra aula falando somente sobre placa mãe. Aí nessa aula eu vou mostrar para vocês. Aqui diz aqui, ó, cuida da transferência de dados, adaptador, beleza. Localização física, fica próximo à memória e ao processador. Aí na placa-mãe, quando for somente a aula dela, aí eu mostro na prática lá. Eu pego uma placa-mãe aqui e eu mostro. Então, é chamada ponte norte. A próxima, a ponte sul. Todos os controladores, por exemplo, como diz aqui, ó, barramentos, o hub, né, os hubs, o controlador de áudio, USB, alimentação, os HDs e tal. Então, a ponte norte cuida da parte de conectores tal, e a ponte norte de vídeo e a ponte sul de conectores. Mas, como eu disse antes, né? Esse negócio de ponte norte, ponte sul, já está meio que deixando de ser um diferencial, porque a maioria das placas já estão usando outra tecnologia, que é a de Harvard, que é uma outra forma, assim, outra arquitetura. Temos aqui super input e output. Lembrando, o computador é um bicho elétrico, então ele funciona com descargas, né?
abertas e fechadas, uns e zeros. Então, quando falamos em input e output, é basicamente isso. Além de aqui nesse caso, SEO também é de conexão. Por isso que a gente exemplifica aqui, ó. Cuida do mouse, teclado, comunicação serial. Então, além de input e output ser de informações, zeros e uns, aqui também cuida SEO, que é essa sigla, cuida também de mouse, teclado e comunicação. Alguns computadores antigos. Hoje, lembra que o USB, a maioria dos teclados são USB e mouse também? Então, somente o USB já dá conta, né? Já dá conta de tudo aí. Vamos lá. Os barramentos, que eu já mencionei em aulas anteriores, serve para a comunicação dos dados na placa-mãe, né? Levando informação do processador aos outros componentes. Digamos o seguinte, vamos voltar aqui àquela imagem anterior para tentar exemplificar. Digamos que os barramentos sejam essas linhazinhas aí que liga, por exemplo, o CPU a outras partes do computador. Então, vamos meio que imaginar que são aquelas linhazinhas onde passa as informações do processador até, por exemplo, a ponte sul e da ponte sul até o USB. Então, vamos imaginar que seja aquelas linhazinhas. Na prática, Então, é o caminho onde passa a energia, os dados e informações. Vai e volta essas informações por ele. Então, é chamado de barramento. Ok? Vocês fiquem à vontade de comentar, que eu fico de olho aqui no chat, viu? Se vocês tiverem algum ponto aí, e aí eu acrescento aqui na aula. Vocês são top nisso aí. Falando aqui sobre o barramento, são conjuntos, né? Módulos do sistema computacional, tal. Normalmente, barramentos são divididos em 3 tipos. Ó, dados, endereços e controle. Então, os caminhos onde passam as informações, alguns são dados, outros caminhos são endereços, outros são controle. Podemos pensar, por exemplo, em uma via, uma pista normal, uma pista. Em algumas cidades tem aquelas vias maiores, né? Tripla, por exemplo. Uma via é de velocidade, a outra via é comum e há uma outra terceira via que é para caminhões e ônibus. Nas cidades, vocês veem isso, né? Cidade grande, por exemplo, uma via é para caminhão, ou seja, mais lento, mais pesado. Outra é para uso convencional e tem outra via, 3 vias, e a terceira via de velocidade, onde tem ultrapassagem e tudo. Então, podemos imaginar que o barramento seja algo parecido com isso. Uma boa ilustração é uma pista mesmo. Então, algumas das pistas do barramento servem para dados, outras para endereços, passar informações, e outra para controle. Então, uma pista. Alguns sistemas reutilizam linhas de barramento para múltiplas funções. Sai um pouquinho da frente aqui. Então, vamos para a mesma ilustração da pista. É muito boa. Às vezes, na pista de alta velocidade, também passa caminhão, ou não? Sim. Às vezes, na pista lenta, onde os caminhões e os ônibus andam, também passam carros pequenos e motos. Então, não é porque ela é própria para tal coisa que não passa outras coisas. Então, é por aí. Então, barramento continuando a ilustração é muito boa sobre pista. Ó. Se, por exemplo, tiver um tráfego de informações ou tráfego de carros na pista, fica com as informações lentas. Mesma forma o computador. Se tiver tráfego, muita informação passando por aquela via, ela fica lenta. Voltando lá no processador, núcleos, threads, lembram disso, né? As threads são as vias. Quanto mais via tem, mais rápido o trânsito caminha. Menos engarrafamento tem, mais rápido as informações vão funcionar. É uma boa analogia, né? Ilustração até boa. Saiu aqui agora. Então, barramentos. Como o barramento conecta diversos dispositivos, pode haver um conjunto de regras que regem a comunicação chamado protocolos. Um circuito digital que implementa o protocolo de comunicação no barramento. Para entendermos como o barramento funciona, primeiro precisamos entender que sinais devem ser considerados. Isso também a gente precisa entender bem para também a questão de manutenção, quando formos pegar na prática o bicho, e também para programação. Tanto programação, não é somente de site que eu falo. Quando eu falo programação, é para também aplicativos e aplicações, ou, por exemplo, melhorar a velocidade de um computador que já exista. E aí por aí, programação em si, a palavra
não é simplesmente você desenvolver programas e aplicativos. Quando se fala em programação, é uma técnica para executar tal função. Uma técnica, um macete, uma manha, né, como o povo fala. Então, quando se fala em programação na área de informática, lembra do exemplinho do joguinho Light Boot, né? Existe toda uma regra, umas coisas para a gente seguir para que tudo dê certo. Ali é chamado de programação. Nós temos aqui ainda os barramentos, sinais de controle, que são aqueles 3 exemplos que existem aqui. Existem os barramentos de dados, de endereços e de controle. São os 3 tipos de barramentos que existem. O de controle, por exemplo, ele faz a escrita na memória, as informações são mandadas, a leitura, escrita, ASCII de transferência, solicitação, tudo isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais na frente. O que eu estou apresentando para vocês, tudo isso a gente vai continuar vendo em outras disciplinas, a gente vai ver ainda em outras matérias e tal, e aí por assim por diante. Em outras aulas também a gente vai ver cada uma dessas coisas. Nessa aqui agora mesmo eu voltei, né? Lá um pouquinho, falei, lembra aquela questão anterior? Então, do mesmo jeito, todas as aulas são sequenciais. E aí com o tempo isso aqui vai ficando mais claro. Eu vou me esforçar bastante, né, para simplificar, não ficar tão complicado para vocês aí. Temos a hierarquia. Existe também, assim como tudo na vida, uma ordem das coisas são executadas. Existem os mais longos, existem muitos dispositivos, atraso de propagação, concorrência tem um atraso. Essa hierarquia aqui, por exemplo, voltando à parte de pista, né, velocidade e tal. Quais são os carros mais rápidos? Então, nós temos que colocar na pista mais rápida. E se tem a pista que é de caminhão e de ônibus, então meio que a gente tem que respeitar que tem que caminhar naquele lugar ali, tal coisa. Quer ver outro exemplo de hierarquia, falando sobre trânsito? É, por exemplo, carro de polícia e ambulância. Quando o giroflex está funcionando ali, né, fazendo aquele barulhinho lá que vocês conhecem, então é prioridade. Via de regra, todos os carros têm que sair da frente para que a ambulância e o carro de polícia atravessem. Então, quando a gente fala também sobre hierarquia, existe isso também no mundo tecnológico ali, respeitando algumas coisas, como, por exemplo, dados e controle, eu acho que são os primeiros. Então, existe uma hierarquia também. As informações depois. Nós temos aqui também o chamado Bootstrap. Já estou terminando a apresentação aqui. Aí daqui a pouco a gente tira as dúvidas aí que vocês tiverem. Sistemas computacionais são compostos basicamente por 4 componentes. A parte de hardware, parte física. Sistemas operacional, a outra disciplina. Softwares ou aplicativos e dados. São as informações. Você coloca no computador, usando aplicativos, a gente utiliza o sistema operacional para que o hardware funcione. Então são esses 4 componentes aí. O hardware, por si só, tem pouca valia, pois ele é incapaz de seja carregado sozinho, o hardware em si. E este árbitro dá-se o nome de sistema operacional. Então, para que tudo funcione, tudo que a gente mencionou até agora funcione, o sistema operacional é fundamental. Uma curiosidade, eu até mencionei na aula passada, sobre o Linux. Ontem eu estava sempre me atualizando, lendo matérias e tudo. Ontem eu li que o Google ele está pensando em utilizar um sistema do Linux para desenvolver o próximo Android. Aí surge aquela mesma pergunta, mas por quê? Igual o Wesley perguntou, né, sobre o XP lá da CIA e do FBI. Porque o Linux também é mais robusto do que a própria linguagem do Android. Aí eles vão fazer uma mesclagem, vão juntar a linguagem C, que é a linguagem escrita do Linux, kernel C, tal, e vão juntar com a linguagem do Android para fazer um sistema ainda mais poderoso. Então você quer dizer, professor, que o Linux é mais robusto e melhor, seguro do que o Windows e o da Apple, o Mac? Sim, exatamente isso que eu quero falar. O Linux ele é mais robusto, sim. Mais forte, né? Mais potente. Sim. Porque também tem, muitos anos aí, muita gente boa trabalha nele também. E nós temos aqui o sistema operacional, que é um software. Nós temos uma disciplina própria para isso. Eu não vou me aprofundar nisso daqui, que você já sabe na altura do campeonato o que é. Temos aqui ainda o processo de inicialização. Ele carrega, executa as funções e tal. Estamos vendo também lá na disciplina. Vamos ver também em breve. Que o conteúdo está andando, né? O conteúdo está indo. Então a gente vai ver isso aqui também.
como é que funciona a inicialização dele. E por fim nós temos isso aqui, né? Exatamente. O que é isso daqui, ó? Garantir que pelo menos um dispositivo padrão de entrada e um de saída esteja presente. Lembra daquela curiosidade que eu falei sobre o teclado e mouse? Tem alguns computadores que não funcionam sem teclado e sem mouse. E aí, vocês fizeram curiosidade aí com vocês, o de vocês, em casa? Tem alguns que não funcionam. Tem outros que podem ligar sem teclado e sem mouse. Tem outros que não ligam de jeito nenhum. Então, esse controle é feito por essa função, Power on Shelf Test. Testa se a memória primária está presente, quanta memória está disponível, se ela está funcionando corretamente. Executa presentes que estão em funcionamento correto. Testa o dispositivo secundário, como o HD. Passa o controle do Bootstrap, carrega o sistema operacional. Aí todos os sistemas são funcionados. Aí funciona. Então, essa função também é importante, né? Mas tudo isso aqui é muito rápido. Pois bem, é isso aqui. Apresentar para vocês aqui, para quem vai assistir depois dessa aula, tá bom? Agora a gente vai ficar com a parte de curiosidades aqui para tirar as dúvidas, perguntas, levantamento de questões e assim por diante. Valeu!